Olá! Tudo bom, meu povo? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa série de 40 lives. Nós estamos aqui, nós já passamos da metade de vídeos. Nós já estamos na live 23 de 40 aulas consecutivas, sem falhar nenhum dia. Eu estou aqui para que a gente possa conversar, para que a gente possa criar novas percepções a respeito de mentalidade, comunicação e liderança. Meu objetivo nesses 40 dias é forjar mulheres para a liderança, para que cada vez mais mulheres se sintam prontas para estar à frente de equipes, à frente de projetos, à frente de sonhos. Então vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu escolhi um tema super genuíno, assim, para falar, que é algo que eu tenho vivido muito na prática. E é claro que tudo aquilo eu vivo na prática, mas é algo que para mim ainda está em construção, né? Então vocês vão pegar toda essa origem dessa percepção e onde que nós vamos chegar com isso, não sei, né? Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas vocês vão entender a partir dessa nova percepção. Qual é o lugar do trabalho na sua vida? Adara, peraí, já chega fazendo pergunta difícil. Pois é, qual é o lugar que o seu trabalho ocupa na sua vida? Se você pudesse escolher 3 coisas importantes relacionadas a você, 3 elogios, vamos pensar assim, ó, escreva aí, pense em 3 características suas. 3 características que você se reconhece. E são características boas. Pode colocar aí, pensa. Não precisa colocar 3, é fácil, não precisa escrever. Então vai lá, pensa. 3 características a respeito de você. 3 características que você já ouviu as pessoas falando sobre você mesma ou coisas que você repete para si mesma. Então, 3 características suas. Agora, o desafio vem agora. Eu quero saber quais dessas 3 características está relacionada a trabalho. Ah, não, eu coloquei lá na minha lista dedicada, disciplinada, determinada. Ok, tá certo. Qualquer resposta que você colocar é certa. Você pode colocar o que você quiser. Focada, engraçada, dinâmica. Quais dessas 3 características você está se referindo ao trabalho? Você pensou em trabalho para poder se definir? Olha só a grande sacada dessa aula. Nós estamos muitas vezes confundidas com aquilo que a gente faz. Aquilo que eu sou é uma coisa, aquilo que eu faço como trabalho. Aquilo que eu entrego para o mundo, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Faz sentido? Agora eu quero que você perceba o quanto que talvez tudo está identificado. Que uma coisa está muitas vezes misturada na outra e você não consegue mais se ver além deste trabalho. Essa reflexão que eu montei pra gente conversar nessa aula vem de... Voltei, deu uma... Vamos escrevendo, vamos colocando coraçõezinhos, assim, esse dia mais nublado, mais chatinho, fica um pouco mais animado. Então eu preciso aqui da tua energia. Faz esse favor pra mim, vamos fazer essa troca aqui. Quem tá aqui? Isso. Então, beleza. Você já percebeu que muitas vezes você se define por aquilo que você faz, por aquilo que você trabalha, aquilo que você entrega para o mundo. E às vezes, muitas vezes, nós estamos identificados com aquele trabalho que não conseguimos nos ver fazendo outra coisa. E é aí que mora o problema. Quando eu estou tão identificada com o meu trabalho, eu acho que eu sou o meu trabalho, eu sou aquilo que eu faço, que eu não consigo mais me reconhecer fazendo outra coisa. Seja trabalhando em outra empresa, trabalhando com outra coisa, abrindo meu próprio negócio. E aí eu também não consigo, muitas vezes, fazer aquilo que eu devo fazer. Sabe? Porque muitas vezes... a gente está tão identificada com o trabalho que toda e qualquer vez que a gente precisa, por algum motivo, sair do trabalho,
a gente sofre muito mais do que poderia sofrer. Tão identificadas estamos com determinado trabalho, ocupação que nós desempenhamos, que quando por algum motivo perdemos um emprego, precisamos sair, precisamos mudar, não sei, algo no trabalho muda, o layout ali daquele trabalho muda, as regras mudam, o software muda, o programa que você usa muda, o seu superior muda, a tua equipe muda, eu não sei. E aí você sofre muito mais do que você deveria sofrer. Porque você está identificada com o trabalho. O trabalho parece que ele é você. E eu venho aqui para te falar que não é sobre isso. Muitas vezes, tão identificadas com aquilo que nós oferecemos no mundo, por algum motivo precisamos parar de fazê-lo. E aí nós começamos a nos questionar quem somos. Olha só, prestem atenção no que eu estou falando. Eu acho que algumas pessoas que entraram vai fazer sentido. Olha que coincidência, bem na hora que eu vou falar isso, vocês entram, vocês ficam. É o seguinte, nós, mulheres, temos vários nossos papéis, vários e vários papéis. E às vezes, um papel, ele toma o espaço de outro. Seja a maternidade, quantas e quantas mulheres, através da maternidade, precisaram se reinventar profissionalmente. Precisaram criar um novo trabalho, precisaram criar uma nova fonte de renda, precisaram criar um novo negócio. Tem uma pesquisa do Sebrae que aponta que a maioria das mulheres, eu não vou me lembrar exatamente o número, peço perdão, quem quiser pode me perguntar, depois eu trago esse número para você. Que a maioria das mulheres que empreendem, elas não empreendem porque elas sonhavam em empreender. A maioria das mulheres empreende porque elas precisam ter rotinas mais flexíveis por conta dos seus filhos. Gente, olha a riqueza disso. Olha a riqueza através de dados. Muitas mulheres precisam, muitas vezes, por conta do seu relacionamento, isso aconteceu comigo. Por conta do meu relacionamento, eu mudei de estado, mudei do Paraná para Santa Catarina. E aí eu precisei mudar de trabalho. E esse momento foi o momento mais difícil da minha vida, um momento onde eu flertei diretamente com a depressão. Porque eu estava identificada demais com o meu trabalho. Eu achava que eu era o meu trabalho. Então, pensando nos vários papéis que nós temos na nossa vida, olha só que interessante. Vários papéis que nós temos na nossa vida, alguns papéis acabam ocupando um espaço maior e tomam o lugar do nosso trabalho, onde nós precisamos nos reinventar enquanto profissionais. E se nós estivermos muito identificadas do tipo, eu sou vendedora, eu sou professora, eu sou contadora, eu sou advogada, e se nós precisarmos mudar alguma coisa no nosso trabalho, nós sofremos muito mais do que precisaríamos. Porque nós estamos confundindo aquilo que nós somos, em essência, com aquilo que nós fazemos. E essa aula hoje é super importante, não é à toa que vocês estão aqui. É que a maioria das pessoas ainda não se libertou dessa percepção. Quando eu confundo aquilo que eu sou com aquilo que eu faço, eu começo a questionar a minha identidade através dos meus resultados no trabalho. Vou citar um exemplo. Esse mês eu não vendi nada, logo eu não sou tão boa assim. Esse mês eu não consegui fazer X, logo eu não sou tão competente quanto eu gostaria de ser. Então, o que é a maior riqueza quando nós conseguimos colocar o trabalho no lugar onde eu trabalho, eu que sirvo eu sirvo e eu não sou escrava do meu trabalho. Porque muitas pessoas gostam de dizer que são escravas do trabalho. E isso não quer dizer o número de horas que você... É como se você fosse uma grande... Vamos imaginar de uma forma metafórica. É que se você fosse uma grande piscina. Muita água, muita água, muita água. E aí a gente colocasse nessa piscina um caninho que fosse canalizar essa água para um outro reservatório.
Então, entenda, você é a piscina, o reservatório que você está abastecendo é o trabalho. Nós somos o todo e nós servimos ao trabalho. Algo de nós serve para alguém. Resolvemos uma dor através do que a gente ensina, através do que a gente vende, através do que a gente resolve. Mas o todo somos nós. E aí, gente, aqui que vai um negócio louco, né, que tá acontecendo. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos colocando o trabalho de uma forma tão central na nossa vida, tão central, e não é o número de horas que nós trabalhamos, mas a nossa identificação. Estamos identificados demais com o nosso trabalho, que se o nosso trabalho continuar dando certo do jeito que está dando, maravilha, nós nos sentimos incríveis. Agora, se o nosso trabalho tem alguma mudança na forma como ele acontece e eu preciso de alguma forma fazer algum tipo de ajuste, eu logo começo a duvidar da minha capacidade, questionar quem eu sou, duvidar de mim mesmo. Tô sendo claro? Tô sendo clara com vocês? Por favor, escrevam aqui se eu estou sendo clara com vocês. Porque de onde vem toda essa grande confusão? Primeiro, foi essa vez que eu falei pra vocês que eu precisei mudar de cidade, eu já trabalhava como engenheira, eu larguei. E eu vou contar o contexto, tá? O João, meu marido, hoje, ele recebeu uma proposta de trabalho, uma proposta de trabalho em outro estado, e ele precisava ir. E nós estávamos namorando naquela época, não morávamos juntos, coisa nenhuma. E aí, escuta essa, eu fui logo pedir uma transferência também, já que ele seria transferido para Santa Catarina, para a mesma empresa, nós trabalhávamos na mesma empresa, eu falei, vou lá pedir uma transferência também, e aí nós vamos, porque dentro do meu coração, né, eu achava que era a minha intuição, e hoje eu sei que é o Espírito Santo, falava para mim assim, só vai. Quando ele me falou que ia dessa transferência, ele estava tão preocupado, tão nervoso, que o meu coração só dizia, vai, só segue. E aí eu falei, beleza, vou lá pedir para a empresa me transferir também. E aí, para minha surpresa, quando eu cheguei para minha superiora e falei assim, querida, o João vai para Santa Catarina, eu falei assim, o João vai para Santa Catarina, eu também quero ir, me transfere. Aí ela foi categórica, não, eu não vou te transferir. Você tem muito sucesso para viver aqui, nessa empresa, neste lugar. E você vai viver isso aqui. Eu vou te ajudar a ter sucesso, mas você só vai viver isso aqui. Ela falou exatamente assim. Aí eu olhei pra ela e falei assim, não. E eu não sei de onde que eu tirei a ousadia, né? Porque nessa época eu morria de medo de superiores, morria de medo. Aí eu falei, não, porque a empresa ela define a minha vida profissional, a minha carreira profissional. E ela falou pra mim assim, quantos meses de namoro vocês têm? Aí eu falei, 6. Aí ela falou assim, eu acho que você tá indo muito rápido. Eu acho que você não deveria ir. Aí eu olhei pra ela e disse assim, muito obrigada pela sua opinião, mas a empresa pode definir a minha vida profissional, a minha vida pessoal ela não vai definir. E aí eu falei, eu vou entrar com o pedido de demissão e eu vou cumprir o meu aviso e daqui 30 dias eu estou indo embora. E foi exatamente o que aconteceu. Saí dali, daquela conversa, não ia ter a minha transferência, pedi a minha demissão e parti embora para Santa Catarina. O problema foi quando eu cheguei lá. Cheguei lá, eu fui para trabalhar numa outra empresa, trabalhei 2 semanas nessa empresa, deu tudo errado, não consegui trabalhar. E aí eu fiquei 8 meses desempregada. E aí que eu vivi o meu maior inferno, porque desempregada eu sempre trabalhei, gente, desde os 13 anos de idade eu atendia como manicure, então sempre trabalhei, sempre me vi como independente financeiramente, né? Então daí nesse momento em diante, onde eu já não tinha uma fonte de renda, eu precisava ser, eu pensava na minha cabeça, sustentada por um homem. E aquilo era para mim um grande fracasso e uma grande humilhação, porque eu estava identificada demais com o meu trabalho, como se eu trabalho, logo eu sou incrível, se eu não trabalho, se eu estou desempregada. Imagina, desempregada, nessa época eu ainda não tinha pós-graduação, mas desempregada,
com um diploma da melhor universidade do estado do Paraná, que era na época, falava 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Eu arranho no espanhol, hoje nem tanto mais, mas naquela época eu estava mais treinada. Então, o que aconteceu? Eu tinha tudo aquilo escrito no meu currículo, mas eu estava desempregada e não estava ganhando nenhuma moeda por mês. E aí veio o meu grande desespero, e aí veio uma crise grande de identidade, né? Porque se eu estava identificada com o trabalho, logo se eu não tenho um trabalho, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada. E aí entrei num processo deprimido, e aí a gente acredita que eu entrei em uma depressão pelo estado e o modo que eu ficava. Desenvolvi um toque por limpeza, hoje graças a Deus ele não me pertence mais. Mas eu ficava em casa o dia inteiro limpando, o dia inteiro limpando, o dia inteiro limpando. Porque eu não estava fora de casa trabalhando, então eu ficava em casa limpando como se eu tivesse uma ocupação, como se eu servisse para alguma coisa na vida. E aí, eu lembro que o João olhou para mim um dia, eu já estava muito debilitada. E aí ele olhou para mim e falou assim: eu não casei com você porque eu queria uma empregada doméstica, mas porque eu queria uma mulher, uma esposa. Aí aquele dia a chave caiu de que eu estava exagerando um pouco na limpeza e na mania de organização. Mas tudo isso, gente, pra trazer isso pra vocês que... Aí voltei a trabalhar, para que vocês possam entender, duas viradas de chave. O momento em que eu entrei no estado de depressão por conta da falta de trabalho, por conta da vergonha que eu tinha, por conta da sensação de fracasso que eu carregava, porque eu achava que o trabalho era a minha vida. E eu não estou longe disso ainda, tá? Eu ainda tenho crenças de que o trabalho é a minha vida, é a única coisa que me faz ter valor. E eu tô abrindo isso de uma forma com meu coração muito aberto para vocês. E é para que a gente possa conversar, e eu vou desenvolver mais um pouquinho, para que a gente possa chegar numa conclusão e você perceber que talvez você também esteja vivendo isso. E aí depois de 8 meses, eu lembro que chegou um momento que eu pensei, cara, tem uma coisa que eu sei fazer e faço muito bem, que é a unha. Então eu catei uma caixinha uma caixinha de pesca rosa, presta atenção nisso. Lá em São Miguel do Oeste, se tivesse... eu queria que tivesse alguém aqui pra vocês verem o quanto que isso foi maravilhoso. Eu vou chorar, né? Mas eu vou contar tudo pra vocês, né? Não queria me alongar, mas logo que já estamos aqui, então bora que vamos. E aí eu lá naquela tristeza, naquela depressão, naquele desemprego, aí eu lembrei de uma coisa, eu falei, cara, sei fazer unha, sei fazer bem pra caramba. Eu vou dar a volta por cima. Peguei uma caixinha de pesca rosa, comprei alguns esmaltes ali. E, gente, o João não ganhava mal, ele ganhava o suficiente, não dava pra viver uma vida de luxo, não dava pra viajar, não dava pra comer em restaurante, não dava pra fazer nada. Mas a gente nunca passou dificuldade, a gente nunca se endividou. O João é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que sabe administrar dinheiro, que me ensina o tempo todo como fazer uma boa administração de recursos. E a gente foi feliz enquanto casal para começar a construir a nossa vida, mas eu acho que Deus estava fazendo uma grande escola no meu coração, para que Ele me fizesse perceber desde aquele momento que a coisa mais importante que eu tinha ali era o meu relacionamento. Então, Ele fortaleceu muito a nossa relação naquele momento, naquele perrengue. Então, imagina, eu saí do Paraná para morar em Santa Catarina, sem parentes, sem mãe, sem ninguém. Então, era somente eu e ele. E aquele salário que ele ganhava. E aí, beleza, fui fazer a unha e aí eu tive uma ideia. Aí escrevi no computador uma coisa assim: oi, tudo bem? Meu nome é Adara, eu moro no... Presta atenção, eu faço unha há mais de, sei lá, na época dava uns 7 anos, eu faço unha há tantos anos. E eu gostaria de te dar um presente. Era algo assim, gente, marqueteira desde sempre. Eu gostaria de dar um presente. Eu vou fazer a sua mão, sem custo nenhum, para que você possa conhecer o meu trabalho. Escrevi isso, eu moro no apartamento XYZ. Escrevi isso num sulfite, dobrei e coloquei em todas as portas do prédio que eu morava. Era um prédio sem elevador, tinha 4 andares, 4 apartamentos em cada andar, então eram 15
Papéis que eu coloquei embaixo da porta de todo mundo. Eu ainda tenho esse papel no meu drive. Um dia eu vou mostrar pra vocês. E aí fui. E aí, cara, tive muita sorte. Conheci vizinhas maravilhosas que eu comecei a fazer a unha delas e comecei a me reerguer. Só que a vida, ela funciona por frequência. Se você tá no fundo do poço, é natural que o fundo comece a ficar cada vez mais baixo. Se você tá no fundo do poço, você vai ficar cada vez mais baixo, porque é a função da frequência. Quanto mais eu baixo a minha energia, mais triste eu fico, mais rancorosa, com mais raiva, mais a tendência de eu continuar nesse mesmo lugar. Então, beleza. Comecei a trabalhar, fazer a unha das minhas vizinhas, minhas clientes e tal, e a minha fama foi crescendo lá naquele prédio. E eu ia toda com a minha caixinha rosa, cheia de adesivo de princesa. Tem esse detalhe também. Cheio de adesivo de princesa, e eu ia fazer a unha do povo. Gente, isso não faz tanto tempo assim, tá? Eu já era formada em engenharia, já falava inglês, e eu coloquei todo o meu currículo no bolso. E aí foi a hora de calçar a sandália da humildade e falar, vou fazer dinheiro com aquilo que eu faço bem. E fui fazer unha. E aí, quando as coisas já estavam fluindo, e olha a importância do nosso movimento, o movimento é tudo, tá, gente? E olha a importância do nosso movimento. Comecei a me movimentar, e aí eu fui chamada para trabalhar, para voltar a trabalhar na empresa que eu trabalhava no Paraná, só que lá, sem precisar dessa transferência, e comecei a trabalhar de novo. E foi maravilhoso. E aí eu ainda fazia a unha nos finais de semana e tal, e voltei a trabalhar, né, utilizando meu diploma de engenheiro, e foi maravilhoso. Só que eu quero contar pra vocês é que acabei cometendo o mesmo erro de novo. Voltei a trabalhar e voltei a viver o trabalho. E como assim? Como eu trabalhava de madrugada nesse momento, né, lá em Santa Catarina, eu trabalhava na madrugada. Então eu trabalhava das 11 da noite às 8 horas da manhã. Então, já é uma vida meio difícil, né? Não vamos dizer nada, porque o nosso corpo ele é soberano, e se você não dorme de noite, você fica meio tantã também, né? Às vezes, das ideias, né? Eu era pura olheira, pura anemia e puro sono. Era essa pessoa que eu era. E aí, cara, vamos continuar. Gente, fica aqui comigo, essa história é muito boa. Aí fui trabalhando e me jogando e me dando o máximo e vivia aquela empresa, vivia os problemas dela, vivia tudo. Trabalhava de noite, se me ligassem de dia, eu atendia. Tá dormindo? Não tô não, tô acordadaça. Claro que eu tava dormindo, né, gente? Se eu dormia de dia, eu dormia de dia, né? E aí, quando me ligavam perguntando alguma coisa, eu respondia, não, eu tô aqui. Todos os problemas daquela empresa eu sofria como se fosse o fim da vida. Tinha um medo de ser demitida, mas tinha um medo que doía na minha alma. Cara, doía dentro da minha alma. Todos os erros que eu cometia, tudo que acontecia de errado, sabe? Tudo isso doía na minha alma, porque aquele trabalho, de novo, voltou a ser o centro da minha vida. E aí vem a grande a grande lição, e que vai proporcionar para você uma grande virada de chave. Aí a vida sorriu para mim, um dia eu conto isso para vocês, mas nós fomos convidados, opa, aí nós recebemos a proposta para vir para cá. Eu não recebi proposta, o João veio assumir a empresa aqui, né, uma promoção maravilhosa. E aí eu decidi que era o momento de fazer a transição de carreira. Então naquele momento eu não pedi transferência, eu já estava pós-graduada, eu já tinha muitos estudos sobre comportamento, eu estava aplicando muito dentro da minha equipe, dentro do frigorífico, e eu já sentia no meu coração que era a hora de abrir a minha empresa para fazer treinamentos, que foi o meu projeto inicial. Eu não tinha a intenção de vir para a internet, para você saber. Isso veio com força por conta da pandemia e por conta dos estudos sobre marketing digital que eu fiz para poder divulgar meu trabalho. Mas enfim. E aí saí da empresa certa de que... Eu decidi sair da empresa certa de que eu iria fazer a minha... Eu sei, Blê. Certa de que eu ia fazer abrir minha empresa, já estava focada.
E aí foi quando eu cheguei pro meu superior e falei, né, pra sair do frigorífico, eu cheguei nele e falei assim, amado, não foi assim, né, mas foi bem que na minha cabeça seria tipo, ai, amado, você já sabe que o João foi transferido, agora eu vou sair também e tal. E aí me espantei, que na hora que eu cheguei lá, falei com o seu Carlos, né, que era um senhor muito mais velho, que tinha muito respeito por ele, por toda a oportunidade que ele tinha me dado. Então, por toda a confiança, eu era digna de uma confiança gigante lá. Eu tocava o turno da noite sozinha, não tinha tanta experiência, mas eu tocava, né? Eu tinha muito respeito das pessoas, dos meus liderados, muita consideração de todas as pessoas, então eu construí isso. Isso foi muito maravilhoso pra mim e também hoje eu olho pra isso com muito amor. Então eu saí dessa empresa pela porta da frente, com muita honra mesmo. Daí na hora que eu fui conversar com ele entendeu, ele já previa que isso iria acontecer, né? E porque dentro das empresas as notícias correm muito rápido, ele já sabia que isso iria acontecer. E aí isso foi num dia. E aí no outro dia já tinha uma pessoa para eu treinar, para ficar no meu lugar. Nossa, Dara, e daí? Então, pensa comigo. Eu dava o meu sangue por aquela empresa. Eu tava anêmica por ter colocado ela no meu centro. Eu não dormia de noite, eu não vivia, eu não comia direito, eu não saía, eu não visitava os meus pais, eu não fazia nada. Tudo isso porque a empresa me mandava fazer isso? De jeito nenhum. Eu que não sabia administrar. Eu que sofria demais, eu que colocava a empresa no centro. Não é a empresa que se colocava no centro. Toda a empresa vai se colocar no centro se você não se posicionar. Porque pro empregador, isso é algo muito benéfico. Eu falo isso como empresária hoje. E aí cheguei na minha sala, aí já chegou uma pessoa que eu iria treinar. Chegou a ordem de que, ó, fulana tá indo aí pra você ensinar tudo pra ela. E aí eu ainda brinquei no telefone, eu falei, eu nem morri e você já tá jogando uma pá de terra em cima do meu caixão. Quis dizer o seguinte, eu nem assinei ainda a minha demissão e eu já tenho a outra pessoa para treinar. O que significa que todo lugar que você for trabalhar, não importa onde, sempre terá uma pessoa para te substituir. E mesmo que você tenha uma empresa e tenha construído um império, é natural e é positivo que você já prepare alguém para te substituir. Porque se você não tiver alguém para te substituir, se algo acontecer com você, a sua empresa, o seu sonho, as pessoas que são ajudadas, elas também perdem tudo isso. E por que eu tô falando isso pra você? Porque a maioria das mulheres que estão aqui, e dos homens também, colocam o trabalho no centro da sua vida e não colocam o trabalho no centro da sua vida. E não é porque precisa ser assim. Porque você poderia delegar mais, você poderia ensinar outras pessoas, você poderia eliminar algumas tarefas que não te levam a lugar nenhum, você poderia fazer isso. E você não faz porque o seu desejo é de ser amado, reconhecido e se sentir insubstituível. Às vezes nós temos feridas emocionais dentro de nós que nós achamos que o nosso trabalho vai resolver essas feridas. E não é assim que funciona. Se você, muitas vezes, coloca o trabalho no centro da tua vida, significa que você talvez esteja negligenciando outras áreas, porque você está com medo de olhar para estas outras áreas. Quando o Joel J começou, quando eu comecei a seguir ele falava uma frase assim, saúde, família e trabalho. Eu falava, ai, que cara idiota. Nada a ver. Trabalho é em primeiro lugar, porque se você não tiver trabalho, você não consegue pagar a saúde. Olha só o que eu pensava. Família? Eu falava, não, família nem é tão importante assim. Família não é tão importante assim. Eu pensava isso. Eu tô tão longe da minha família. Família, importante. Família, cada um tá vivendo a sua vida, eu tô vivendo a minha vida. Não, o trabalho pra mim é o mais importante. Só que eu contei pra vocês numa das nossas aulas, um dos nossos encontros, né, nessa semana, que eu flertei no final do ano passado com um burnout bem maravilhoso, né? Que me tirou do centro e me colocou trancado dentro de casa com as cortinas fechadas, porque nem o sol eu queria ver.
Por quê? Porque através do trabalho que eu buscava ser importante. Eu achava que somente a área profissional era a que importava. E eu ficava o tempo inteiro no meu arquétipo profissional. Eu ficava o tempo todo no meu papel profissional. Eu não tinha vida, eu não estava, quando eu estava em casa, foi um dos motivos também que eu aluguei o escritório, que eu tenho um escritório físico, eu tenho aqui, que eu tô aqui na minha casa, né, no home office, mas eu trabalho muito mais no meu outro escritório, porque eu precisava dividir as coisas, porque tava tudo muito bagunçado na minha cabeça, né, então eu tava sempre trabalhando, eu tava em casa trabalhando, e às vezes eu ia assistir uma televisão, assistir um documentário, assistir um Netflix, uma bobeira que seja, eu me sentia culpada porque eu já tinha que voltar a trabalhar. Então eu acordava trabalhando e ia dormir trabalhando. Hoje, como eu tenho escritório lá, eu consigo dividir as coisas. Lá eu estou trabalhando, quando eu estou em casa, eu estou em casa. Por quê? Porque o trabalho não precisa ser o centro da nossa vida. Eu sugiro que a sua fé seja o centro da sua vida. Porque sem trabalho você arruma outro. E eu trouxe algumas coisas dos meus testemunhos, né, pra vocês. Então eu trouxe algumas coisas que aconteceram, os trabalhos que eu mudei, tudo que aconteceu comigo, certo? Contei ou não contei? Contei, né? Então, pra vocês entenderem que independente do que eu faça, se eu sou empresária, se eu sou engenheira, se eu sou manicure, eu não posso duvidar da minha pessoa, eu não posso duvidar de quem eu sou. O que você faz hoje é o seu o quê? É aquilo que você é. Não, aquilo que você faz. Agora, aquilo que você é uma pergunta muito mais profunda. É uma pesquisa muito mais complexa e que muitas vezes nós nos isentamos disso. Muitas pessoas, quando a gente pergunta: oi, tudo bem? Quem é você? Ah, eu sou médica. Ah, eu sou a fulana, eu sou médica, não sei aonde. Ah, eu sou a Beltrana, eu sou advogada, não sei aonde. Cara, ninguém perguntou o que você faz. Eu tô perguntando quem você é. Quem você é? E essa é a pergunta de milhões que tá todo mundo querendo saber a resposta. Mas eu sugiro que você busque essa resposta pra dentro, não naquilo que você faz. Por que eu tô falando isso? Porque se você se identifica por aquilo que você faz, você fica muito limitado a um trabalho único pra vida. Você chega a acreditar que o único trabalho que existe na sua vida é esse. E se algo acontecer, você perdeu o emprego, você, sei lá, gente, não sei quantas coisas podem acontecer. Se você não trabalhar mais nesse lugar, você vai começar a duvidar e questionar a sua identidade. Você pode passar por tudo isso que eu passei e contei aqui pra vocês. E outra coisa também que é super importante, a gente tá falando assim, se você perdeu o emprego, mas cara, aí se aparecer uma proposta muito melhor do que você tá vivendo. É capaz de você negar essa proposta porque você tá identificada com o trabalho que você faz hoje. E a tendência é que cada vez mais nós indivíduos adultos, tenhamos cada vez mais trabalhos diferentes. A tendência é que um jovem, um adulto, passe por pelo menos 5 trabalhos diferentes, 5 tipos de atividades diferentes. E se você está muito identificada em uma das atividades, você não vai conseguir passar de nível. Você não vai conseguir se colocar para aprender uma nova coisa. Você não vai conseguir ser promovida. Ouça, para quem tem ouvidos que ouça. Você não vai conseguir ser promovida porque você está identificada demais com aquilo que você faz hoje. Você não consegue se visualizar em cargos maiores, em lugares maiores, em equipes maiores. Em lugares de comando, você não consegue se ver. Você já parou para pensar por que você está trabalhando no mesmo lugar há tanto tempo? Fazendo a mesma coisa há tanto tempo? Talvez seja porque você está agarrada, apegada a isso. Porque você já acreditou que isso é você. But não é. Lembra a piscina que abastece o reservatório? Você é a piscina, o reservatório é o seu trabalho. Não deixe que o reservatório seja maior do que a piscina. Porque senão você vai estar sempre querendo mais para poder caber naquele lugar que você colocou. Então eu tô vivendo esse processo de colocar as coisas nos lugares certos. E eu também não concordo com a ordem do Joel, que é saúde, família e trabalho. Eu concordo com uma outra coisa.
Eu concordo que é Deus primeiro, a minha família e depois o meu trabalho. Então, percebe que é isso. E eu, né, como... Talvez eu já pensei numa outra estética. Imagine que é uma base composta por Deus, que faz parte de todas as coisas, e aí a base se inverte. Eu pensei já uma vez como se a ordem das prioridades da minha vida fosse Deus sobre tudo, né? Que fosse tudo. E a ordem fosse família primeiro, saúde e depois o trabalho. Porque assim a gente constrói uma rotina, uma coisa mais saudável. Eu não tô falando de número de horas que a gente trabalha. Porque você pode estar no início do teu negócio e você precisa trabalhar muito mais tempo do que você, né? Muitas horas do seu dia você tem que estar trabalhando. E tá tudo bem, isso é importante no início. É importante na hora que você tá num projeto que depende de você. Mas que lugar que tem isso pra você? Você pode trabalhar 12 horas, 16 horas no seu projeto, no seu negócio, no seu trabalho. Só que não se confunda. Se aquilo que você está fazendo por acaso não der certo, não duvide de quem você é. Porque quem diz quem você é Deus. Então, e sem saúde a gente não faz nada. Porque eu cuido da minha saúde hoje. É claro que tem uma coisa estética, sim. É lógico que eu gosto de ver músculo, eu gosto de ver definição, eu gosto de ser magra, eu gosto. Isso tem muito a ver com estética, mas também tem muito a ver com saúde, porque eu penso assim, imagina daqui a um tempo, ter tudo que eu gostaria de poder fazer a viagem que eu quiser fazer e não puder viajar porque eu tô com dor nas costas, nas pernas, tô com alguma coisa mais grave porque eu não cuidei da minha saúde. Então, o cuidado com a saúde é para que a gente possa ser apta para fazer todas as coisas. Para que a gente possa cuidar da nossa família. Imagina, tá tão gorda que não consegue sentar no chão para brincar com os filhos? Porque negligenciou a própria saúde? Já pensou? Não conseguir brincar com as crianças, com seus netos e tal, porque você não tem preparação cardiorrespiratória para tal? Então, por isso que a saúde é super importante, para que a gente possa fazer todas as outras coisas. Para que a gente possa trabalhar mesmo, trabalhar muito, trabalhar com entrega. E entregar tudo aquilo que a gente tem de bom pro mundo, para as pessoas, resolvendo problemas delas. A gente pode fazer isso, cara. A gente pode, a gente deve. Mas que as coisas estejam muito bem posicionadas nos lugares que elas precisam estar. Se você tá colocando o teu trabalho no centro da tua vida, toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Porque a tua visão tá invertida. E quando esse trabalho não te entregar aquilo que você espera dele, pode ser que você se confunda da tua habilidade, da tua capacidade e pior, de quem você é. Essa é a mensagem que eu tinha para trazer para você. E eu espero que tenha feito sentido. Foi de coração, foi do meu coração pro seu. Talvez nunca tinha contado tanta coisa da minha história, da minha trajetória profissional para vocês. Mas senti de contar, estamos aqui em um lugar seguro e que você utilize essas informações da melhor forma possível. Um beijo no seu coração, fica com Deus e amanhã a gente se encontra às 7h45, se não acabar a energia, porque hoje foi por conta disso que eu não consegui estar aqui com vocês. Ficamos sem energia, voltou a energia bem mais tarde, sem elevador, sem nada, um rolo e uma confusão sem fim. Mas amanhã estaremos aqui juntas às 7h45. Um beijo no seu coração, fica com Deus e um ótimo dia.